segue com outros destaques e informações, porque justamente a gente vai tratar desse tema. O Ministério da Educação do governo Lula decidiu acabar com o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Essa determinação consta em um ofício que foi encaminhado pelo MEC aos secretários educacionais dos estados da federação. A pasta quer que as escolas comandadas por militares sejam incorporadas à rede de ensino dos estados. O programa, que foi criado em 2019, na gestão de Jair Bolsonaro, deve acabar até o final deste ano, 2023. Em resposta, o governo do Paraná disse que criará um programa estadual para manter 194 colégios cívico-militares em funcionamento. Vamos girar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, na capital federal. Dantas, queria a sua análise, sua avaliação. Tem uma máxima que os novos gestores procuram acabar com programas bem-sucedidos de gestões anteriores, justamente para colocar a sua digital, a sua marca, e deixar de lado aquela iniciativa do governo anterior. Essa é a leitura que nós podemos fazer? Naturalmente isso aí é uma disputa ideológica, é uma tentativa de dizer que esse modelo é um fracasso, ele representa um ideário de um governo anterior que foi superado. O problema é o seguinte, pelo visto o governo não conhece a realidade das escolas cívico-militares, não me parece que tenha um plano para reacomodar essa quantidade de mais de 190 mil alunos, né, em 202 escolas espalhadas por todo o Brasil. As escolas cívico-militares, elas não têm uma linha pedagógica militar. Os militares não interferem na linha pedagógica. Eles fazem uma espécie de curadoria, eles cuidam da disciplina. E sabe que tipo de escola pode aderir a esse tipo de programa? Justamente aquelas escolas que têm alunos em situação de vulnerabilidade social. Esse governo que se diz defensor dos pobres e oprimidos está jogando ao léu, ao relento, milhares de alunos em vulnerabilidade social e que poderiam ter e que estavam tendo condições de receber uma educação de acordo com os preceitos do MEC, que é as linhas gerais da educação do Brasil, sem problema nenhum, e ao mesmo tempo ter ali um apoio disciplinar que muitas vezes as famílias desses alunos em vulnerabilidade social não têm condições de prestar, porque o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, às vezes os filhos, tem 4, 5 filhos, quem cuida da irmã mais velha é o irmão mais velho, não tem condição de estar cuidando da sobrevivência, não tem condição de cuidar da educação de ninguém. Às vezes esses pais não têm nem educação suficiente, não tem nem o ensino básico. Então você tem condição de trazer para o ambiente escolar uma disciplina, que é uma coisa que está faltando tanto, valores, e aí acoplar isso à linha pedagógica aprovada. Então, assim, não faz o menor sentido. Isso aí é aquela cegueira ideológica que, infelizmente, domina a política brasileira, alimenta a polarização, faz com que a máquina seja utilizada para objetivos político-partidários, muitas vezes para projetos pessoais de poder. A gente precisa extirpar isso da política brasileira, porque, no fim, quem sofre é a sociedade, é o pagador de impostos. Agora, Roberto Mota, existe uma lista de motivos para encerrar o programa, isso foi divulgado à imprensa, e eu vou ler um dos tópicos. O programa induz o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas, invocando a sua atuação em uma seara que não é sua expertise e não é condizente com seu lugar institucional no ordenamento jurídico brasileiro. Mas eu me lembro de ter acompanhado algumas reportagens em que vários pais enalteciam e elogiavam a performance de seus alunos e também do corpo diretivo e docente das escolas. Daniel, as 2 melhores universidades de engenharia do país são das Forças Armadas. O Instituto Militar de Engenharia aqui no Rio e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que fica em São José dos Campos. Escolas cívico-militares não pode. Mas e a faculdade de medicina para o MST?
Vocês lembram? Isso pode. Esse caso é mais um exemplo da interferência nefasta do governo. Não é só na economia, é na educação também. A gente falou há pouco tempo aqui da pesquisa Alfabetiza Brasil, que mostrou que apenas 4 em cada 10 alunos do segundo ano do fundamental estavam alfabetizados. O ensino brasileiro sempre foi uma tragédia, porque o ensino brasileiro, o sistema escolar, ele serve aos sindicatos e aos políticos que gostam de verba. O Brasil gasta o mesmo percentual do PIB com educação que os Estados Unidos gastam, 6% do PIB. A gente só escuta dizer que o problema do Brasil é falta de verbas. E o Brasil sempre esteve nos últimos lugares do teste PISA, que mede a qualidade do ensino a nível mundial. Tudo piorou com a pandemia, vocês vão lembrar. Logo no início, fecharam as escolas, embora os riscos da pandemia para jovens e crianças fossem mínimos. Mesmo assim, milhões de crianças ficaram mais de um ano sem aula. Muitos sindicatos, ativistas e políticos de esquerda não queriam reabrir as escolas. Então, eu vou repetir os dados. Apenas 4 em cada 10 alunos no segundo ano do ensino fundamental estão alfabetizados. Mas o governo fala em abrir novas universidades e agora quer acabar com as escolas cívico-militares. Por que isso? A resposta é muito simples. Porque criança não vota. José Maria Trindade, segundo o comunicado, o ofício enviado às secretarias de educação, o MEC diz que outras estratégicas de política educacional devem ser adotadas. Quais devem ser elas, hein, Zé? Olha, o ministro da Educação foi chamado ao Congresso Nacional, coisa de 2 meses, e houve um questionamento muito forte sobre isso. Ele garantiu, falou aos deputados, ou seja, ele mentiu aos deputados, dizendo que o programa não seria interrompido. Ele admitiu que o programa não cresceria e que novas escolas não seriam criadas, mas as que estavam ficariam. O resultado positivo dessas escolas está na cara. É o IDEB, é o PISA. O IDEB é claramente melhor nas escolas cívico-militares. Isto é muito claro. As escolas não serão fechadas, né, porque não se trata de uma escola militar, mas uma escola que tem uma participação importante das Forças Armadas, o que significa uma organização muito mais firme, com base em disciplina, com base em proteção, e isso funciona porque dá aos alunos um sentimento de proteção muito grande, principalmente autoestima, né, em locais que são sensíveis. Então, a escola assim funciona. Esse assunto foi discutido muito durante a campanha eleitoral. E lá o Lula falou exatamente sobre isso, que não ampliaria, mas também não disse claramente que encerraria essas escolas. Pegaram tão bem, esse projeto pegou tão bem e a metodologia funcionou, que não havia vagas nessas escolas. Os pais corriam para matricular os filhos, tamanho sucesso e principalmente na qualidade de ensino. Recentemente eu tive acesso a um estudo do IPEA sobre comparação de qualidade de ensino. E o método e o comprometimento geral em cada escola são fundamentais para a melhoria da qualidade de ensino. O que se entrega numa escola é conhecimento. Educação tem que ser dado pelos pais, é conhecimento. E o conhecimento em escolas demanda principalmente de organização, comprometimento, mas projeto de longo prazo. Chegando um presidente da República e desfazendo todo o que o outro fez, interrompe o processo e é um passo para piorar a qualidade. O ensino no Brasil teve um grande salto no governo Fernando Henrique, quando ele fez o projeto Todos na Escola, né? E funcionou, todos para a escola. Mas aí faltou o passo seguinte, que era a qualidade de ensino. Então hoje nós temos os alunos matriculados, é verdade, mas o que está faltando no Brasil é a qualidade de ensino, a entrega. Agora é o Thiago Pavinato,
Isso. Tiago Pavinato aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Pavi, mesmo se os índices forem bons, isso não salvaguardar as escolas cívico-militares, ou seja, a avaliação não vai ser técnica, vai ser ideológica. E qual é o risco quando você deixa a tecnicidade de lado? O que tem tecnicidade nesse governo? Você faz carro popular para aumentar o diesel que vai encarecer tudo, porque o transporte rodoviário vai encarecer o transporte público, vai encarecer a produção do agro. Okay. Para que o governo quer escola que ensine bem matemática, Canhato? Para que ele quer que uma geração cresça sabendo que tudo que esse governo faz e finge planejar é, na verdade, uma arapuca, uma mentira, que só acredita quem é fanático ou quem ganha para acreditar. Para que o governo quer escola, quer avaliação técnica? De que adianta? Você esqueceu, meu amigo, os livros de economia estão superados. Quanto pior, melhor. Liberdade é escravidão, vamos para 1984. Aliás, eu estou quase fazendo uma camiseta, né? Make oral fiction again, porque este governo ele está cumprindo todas as etapas do Estado totalitário orwelliano. É uma escalada do fascismo que nós estamos vendo. E você falava na sua primeira pergunta ao Dantas, né, se o governo quer apagar bons projetos para imprimir a sua digital. Bom, nesse caso, só se for para o Lula imprimir a digital do dedo mindinho da mão esquerda. Né? Outra coisa, o Mota falou, criança não vota. Não é por isso não vota, é que, Mota, é que essa criança não vota hoje, mas amanhã, quando ela for votar, ela não vai ser estúpida a ponto de acreditar em Papai Noel. Então, você está formando aqui, são 192 mil jovens e crianças que daqui a pouco vão votar e não vão ser eleitores de um senhor como Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele está pensando nos eleitores de amanhã. E ainda mais, essas crianças elas vão para casa e como você bem disse, às vezes a família não tem formação e essas crianças, esses jovens vão levar informação para a família. Isso é um risco, porque diminui o eleitorado do PT. 192 mil crianças e adolescentes estão beneficiados. 192 mil crianças e adolescentes beneficiados, tá? Esse é o número. Aí eles vão para as escolas estaduais e municipais, certo? Certo. Vamos lembrar da reforma tributária? A reforma tributária está tirando uma boa parte da fonte de renda direta dos municípios e dos estados. Se as escolas municipais e estaduais já são uma porcaria, imaginem, senhores, o que vai ser com essa reforma tributária. Porque existe uma fatia de 35% que vai ficar retida nesse maldito Conselho Federativo, que de federativo não tem nada, porque transforma a federação no morto muito louco, quem viu o filme sabe. 35% vai ficar retido e vai ser distribuído de acordo com a performance educacional dos municípios. Logo, se o município e o estado já carentes de recursos para ter uma boa educação municipal e estadual, valendo lembrar que os municípios são responsáveis pela educação básica, que são primeira infância e infância, e o estado pode ajudar o município, mas ele é responsável até pelo ensino médio, ou seja, até as portas do ensino universitário, quando há o ensino universitário na vida das pessoas. Se os estados e municípios vão ficar alijados de boa parte dos seus recursos, alguns deles, da maior parte dos seus recursos,
como é que a gente acha que estados e municípios que vão sofrer com o fechamento dessas escolas cívico-militares, que vão colocar na rua não, na mão de estados e municípios, escolas municipais e estaduais. Eu não sei se dá no mesmo ser na rua ou em escolas que não preparam ou que tem professores que são mais ideólogos, que colam pôsteres de Che Guevara na parede, lugares onde rola cigarrinho do capeta, porque não é finalidade do exército, dos soldados das Forças Armadas ajudarem na educação. A educação tem que ser feita em lugares em que a droga rola solta. Então essas crianças, esses jovens vão para os estados e municípios que daqui a 3 anos não vão ter mais os recursos e vão ficar com 35% represados lá no Conselho Federativo. E se eles não melhorarem na educação, eles não vão receber o repasse desses 35%. Ora, como melhorar sem receber o repasse desses 35% se a educação de jovens e crianças é competência constitucional dos municípios e dos estados? Então isso é um plano maquiavélico. Isso é um plano diabólico completo. Nós vamos acabar com a educação nesse país. E eu quero encerrar dizendo mais uma coisa. O Brasil viu este ano mortes com facas e tiros nas escolas. Se as crianças não estão seguras em escolas cívico-militares, onde estarão? Ou o intuito do governo é que crianças e jovens continuem morrendo?